E aí, para quebrar o gelo, você teve um momento que repercutiu bastante dentro do programa, onde você coloca, não sei se você se lembra, o dedo na boca de Fred Nicásio. Tu lembra? Ele Opa! chupa o teu dedo, ele chupa. Ó, Marcelo, temos imagens. Marcelo está perdido. Bota, não é a sua imagem chupando seu próprio dedo. É a imagem. Bota 20, Marcelo. Bota tô 20 para o povo chegando, lembrar. tô chegando. Chega, Marcelo. Chega. Ah lá. Você bota a boca assim, o dedo, ele chupa seu dedo, certo? Aí ele te pergunta se você queria mais alguma coisa, você pede um beijo para ele e vocês se beijam. Você lembra disso, né? Depois você pede outro e aí beija de novo. Aí a pergunta é a seguinte, é a 22, Marcelo, joga lá pro Gabriel, Tá que aí. está quieto e eu estou ficando preocupado. Você no BBB teve um momento marcante do beijo no Fred, meio que assumindo a bissexualidade. Como foi que isso aconteceu? Já estava planejado ou foi na hora? Você sentiu medo de acontecer a mesma coisa do Lucas Penteado? Perguntou Minha TV. Cara, não foi planejado. E é até difícil falar que não foi planejado, porque eu falei, a primeira coisa que na minha apresentação eu falei. Mas é porque foi um pouco disso, assim, sabe? Você entra na casa, você tá sentindo energia, tudo maravilhoso, conhecendo as pessoas, e aí a galera começou a se descrever, falar de si, e eu achei que a galera estava falando tão intimamente delas mesmas, tão profundamente sobre a vida delas, o porquê que elas estavam ali, que eu me senti tocado e falei, cara, por que que eu não vou falar de uma coisa que eu acho que não é a minha principal característica, mas é uma coisa que eu acho que faz muito parte da minha identidade. Acho que a orientação sexual de uma pessoa define muito como ela vê o mundo, como ela enxerga as pessoas, ou como ela se relaciona com as pessoas. Então, como eu estava muito tocado ali no primeiro dia, vendo as pessoas conversarem sobre elas mesmas e falando, falei, por que que eu não vou falar sobre isso? Antes de entrar, eu não tinha definido se eu ia comentar sobre isso ou não. Eu falei, cara, se eu ficar com alguém, com algum garoto, as pessoas vão acabar descobrindo que eu sou bi. Mas se eu não ficar também, não sei se eu quero comentar. Mas aí isso veio a vontade de falar, não planejei nada e eu falei. Que foi logo na apresentação, né? Foi na apresentação, Aí, primeiro sim, dia, né? não estava nem uma hora na casa, já tinha falado isso. Mas deu medo depois desse beijo no Não, Fred? não. Eu acho que lá, Que eu bom. falava muito isso com as pessoas lá dentro. Cara, não vamos pensar o que está acontecendo lá fora. Porque senão a gente vai se julgar muito, não vai viver o que tem para viver aqui, tanto as coisas legais, quanto as coisas ruins, quanto se expor, quanto não se expor. A gente vai deixar de viver o game. Cada um tem um jeito de viver o game. Eu acho que eu vivi muito bem o que eu tinha para viver lá dentro. Pode não ter agradado muito público, mas eu não deixei de fazer nada por medo de nada, sabe? Tanto que, Tati, vou lembrar também, além do beijo no Fred Nicásio, ele teve uma apaixonite pela Bruna Grifal. Ele teve. Teve um beijinho na Verdade. Sarinha Mas também. o Olha Glauco, lá, teve beijinho. eita, Olha ele lá. saiu beijando, foi a todo mundo. É Agora, eu isso. gosto Ah, assim, libriano, tem que gente, se jogar. libriano é Agora, assim. né? Ô, Gabriel, mas agora vem a minha curiosidade. A sequência dessa cena, né? Na sequência, depois dos beijos, você diz pra ele que você quer conhecer o marido dele, e aí ele diz que você ia conhecer e adorar o Fábio, que inclusive o Fábio já estaria gostando muito de você. E a pergunta, essa era a curiosidade mesmo. Esse encontro aconteceu, você conheceu o Fábio, como é que ficou esse trelelê de vocês depois disso? Não, conhecer eu conheci, claro, eu sempre encontro os dois em festas, eventos, inclusive no aniversário do Fred eu fui, mas nunca rolou nada. É porque eu e o Fred, a gente começou a se ver como aliado lá dentro muito fortemente, inclusive a gente parou de ficar, de se relacionar num lugar mais afetivo, romântico. Então, quando a gente se encontrou aqui fora de novo, ele e o marido dele, já foi esse lugar da amizade. Então, claro que conheci ele, uma pessoa maravilhosa, mas nunca rolou nada entre nós três. Mas o interessante é que isso aconteceu, essa sua exposição da intimidade, de maneira tão orgânica, que a impressão que pelo menos eu tive aqui fora é que você não sofreu nenhum tipo de ataque, de homofobia. Quando você saiu, não teve nenhum tipo de crítica, né? Ah, teve, cara. Acho que sempre tem. Acho que sempre tem. Sempre E a bissexualidade, eu sei que tem pautas que, na minha visão, tem até mais prioridade de serem ditas e debatidas, mas a gente sabe que a bissexualidade é muito invisibilizada, né? Então teve ataques tanto de pessoas de dentro da própria comunidade, falando que eu não queria me assumir gay, aí que eu falei que eu era bi, por colocar um meio termo, assim como, tipo, pessoas hétero, do mundo hétero também falavam a mesma coisa, ou enfim, xingamentos dos mais diversos. Mas eu acho que de alguma forma eu sempre soube lidar bem também com isso. Eu sei que quanto mais lenha na fogueira você coloca, mais fogo cria, mais fumaça cria, mais repercussão cria. Então, Exato. para naturalizar o assunto, não precisar me expor e nem expor as pessoas ao meu redor, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, sabe?